Se você já estudou conosco a disciplina de epistemologia do ensino religioso, muitas dessas questões que eu vou falar agora, talvez você já estudou, você já conhece, mas sempre é bom a gente estar revisando. O ensino religioso, ele é então, na BNCC, na Base Nacional Curricular Comum, ele é definido como uma disciplina escolar que é uma derivação, ou seja, uma transposição didática de uma ciência maior, que é as ciências da religião. A ciência da religião é uma grande ciência, né, na área do conhecimento científico, que engloba os saberes e os estudos a respeito das mais diversas religiões no contexto histórico, social, político, econômico, antropológico na sociedade. Então, as ciências da religião, elas englobam vários saberes que se conectam para você entender o fenômeno religioso, ok? Essas ciências da religião, elas são complexas e são analisadas no ensino superior, na pós-graduação, no mestrado, no doutorado, né, com profundidade por cientistas da religião. Porém, para o contexto escolar, a disciplina de ensino religioso, ela pega esses saberes e ela transforma eles, né, em algo palpável para as crianças, algo palpável para o jovem, para o adolescente, para a criança em idade escolar. Por isso é ensino religioso, não é ciência da religião. Apesar dela estar trabalhando saberes e conceitos que são oriundos dessa ciência, é feito um tratamento didático-metodológico, ou seja, é como se você pegasse, né, digamos assim, um abacaxi e você então fizesse um suco de abacaxi, né? Você tira a casca, você tira aquilo tudo, deixa só aquela parte mais fácil, você bate no liquidificador lá com água, bota um pouquinho de açúcar para dar aquela adoçadinha e então você tem algo muito agradável, muito saboroso, né? Não que o abacaxi in natura não seja, né, saboroso, mas se você comer ele com casca e tudo vai ser difícil. A criança pequena talvez não consiga fazer esse trabalho de cortar a casca, fazer isso, fazer aquilo, não tem habilidade ainda para isso. Mas aí o professor faz, né? Ele tira a casca, tira tudo, coloca no liquidificador e dá algo simples que a criança consegue entender conforme a sua realidade, a sua capacidade cognitiva também. E aí a BNCC propõe para o ensino religioso 4 objetivos e propõe também 6 competências. Nós vamos entender o que é isso, né? O objetivo é o que nós queremos com a disciplina de ensino religioso. O que o Estado brasileiro, a sociedade brasileira quer que se atinja em sala de aula através do ensino religioso. E competência é o que nós gostaríamos que os alunos desenvolvessem em si, que se tornassem competentes, ou seja, hábeis, né, em certas questões, então, tanto nas suas questões de prática social, de vivência, quanto de forma de pensar, de fazer, de agir, através do ensino religioso, ok? Então, vamos pensar aqui, são 4 objetivos, né? Eles estão lá na página 436 da Base Nacional Curricular Comum. E o primeiro objetivo, a letra A, diz assim: proporcionar a aprendizagem dos conhecimentos religiosos, culturais e estéticos, a partir das manifestações religiosas percebidas na realidade dos educandos. Olha só. Então, o primeiro objetivo está em você, junto com o aluno, partindo da realidade dele, da comunidade onde ele está inserido, das religiões que tem na comunidade dele, né? Proporcionar a ele aprendizado dos conhecimentos religiosos daquelas religiões. Claro que você vai estudar ao longo do currículo, você vai ver que lá no 7º, 8º, 9º ano, a gente começa a conhecer tradições religiosas de outros lugares do mundo. Você vai estudar o hinduísmo, o shintoísmo, o confucionismo, o islamismo, que são religiões pouco praticadas em território brasileiro. Se você for pensar na maioria da população brasileira, ela está dentro do eixo do cristianismo, né? Católicos, evangélicos, espíritas e também nós temos aí as religiões indígenas e as religiões afro-brasileiras. Essas são 98% de todas as manifestações religiosas do Brasil estão nessas que eu acabei de citar. O resto são pequenos grupos
né? Nós temos sim hindus no Brasil, nós temos sim budistas no Brasil, mas são pequenos grupos. Então, a maioria das pessoas que está me ouvindo agora, se transitar com seus alunos pelo bairro onde vocês têm a escola, né, e andar por esse bairro, você vai ver basicamente igrejas católicas, igrejas evangélicas, você vai ver talvez, né, terreiras de candomblé, de umbanda, né, casas de espiritismo, são o que nós temos de mais comum, né, aqui no Brasil, na maioria das comunidades. É claro que há exceções, né? Há cidades onde existem imigração e povoamento de pessoas que vieram de determinados países, aonde você vai ter daqui a pouco, né, um templo de alguma religião diferente a essa. Então você precisa pegar aquilo que é da comunidade onde a criança está. E a partir dali trazer conhecimento, ou seja, vamos nos aprofundar. Por que conhecimento é importante? Porque o conhecimento, ele é o que desmantela o preconceito. Eu tenho um preconceito quando eu não tenho ainda conhecimento a respeito de algo. Quando eu tenho conhecimento, inclusive eu posso dizer, não concordo, mas com respeito, porque eu entendo que aquilo faz parte da vida, da história daqueles indivíduos. Ok? Foi construído historicamente e que tem legitimidade para existir, porque existem pessoas. E pessoas são o que há de mais sagrado. Ok? De mais importante, tanto nos direitos humanos, nós vamos ver isso, né? Quanto nas próprias tradições religiosas e nas filosofias de vida. O ser humano é o que há de mais importante nessa terra, deve ser cuidado, preservado, amado, né? Protegido. Por isso, né, o respeito é muito importante. A letra B diz assim: proporcionar conhecimento sobre o direito à liberdade de consciência e de crença no constante propósito de promoção dos direitos humanos. Então, a letra B, o segundo objetivo do ensino religioso, é então fazer com que o aluno compreenda que ele tem direito à liberdade de crença, ou seja, ele pode acreditar no que ele quiser, ele pode ter a religião que ele quiser, mesmo que ninguém acredite no que ele acredita, ou ele tem, e também tem a opção de não acreditar. Ele tem a opção de acreditar parcialmente, inclusive, no que uma religião acredita, né? E misturar com outra. Ele tem o direito de fazer o que ele quiser, porque a consciência dele e a crença é dele. E ele não pode ser ferido na sua liberdade, ou seja, ninguém pode obrigá-lo a confessar uma crença que não é a dele, e nem a negar a sua crença. Né? E também as liberdades, então, de culto, né, faz parte disso. O artigo 5º da Constituição, você pode estudar isso com seus alunos, é maravilhoso. Ali tem as liberdades, né, que nós temos aqui no território brasileiro, entre elas tem a liberdade de crença e consciência e a liberdade de culto também. E aqui fala também da promoção dos direitos humanos, está no contexto do que a gente já falou. Inclusive nós temos, né, uma disciplina, né, um curso específico sobre o ensino religioso e os direitos humanos. Se você ainda não fez, faça lá, você vai aprender muita coisa. Letra C, então, o terceiro objetivo é desenvolver competências e habilidades que contribuam para o diálogo entre perspectivas religiosas e seculares de vida. Ou seja, aquele que crê e o que não crê, o ateu e o crente, o ateu e o religioso, a visão secular, a visão mundana, a visão do mundo e a visão religiosa, ok? Que elas possam conversar entre si, porque esses indivíduos convivem na mesma sociedade, nos mesmos espaços públicos, estão na escola, estão no trabalho, e eles precisam conviver. Então, tanto o ateu ou que tem uma visão secular, uma filosofia secular de vida, precisa respeitar o religioso, quanto o religioso precisa respeitar aquele que opta por não crer ou por viver fora de uma filosofia religiosa, ok? Exercitando o respeito à liberdade de concepções e o pluralismo de ideias de acordo com a Constituição Federal. Volto lá, artigo 5º da Constituição. Volte, leia, estude o artigo 5º da Constituição. Letra D, o quarto objetivo e último, então, é a contribuir para que os educandos construam seus sentidos pessoais de vida a partir de valores, princípios éticos e da cidadania. Olha só que maravilhoso. Um dos objetivos do ensino religioso é que os alunos construam um sentido de vida, um sentido pessoal. Não precisa ser o mesmo sentido que eu tenho na minha vida, mas a pergunta é, para que você vive? O que você está fazendo aqui nessa terra? Para onde você vai quando terminar os estudos? O que você vai fazer? Eu quero ganhar dinheiro. Mas para que você quer ganhar dinheiro? Qual é o sentido da tua vida?
Para que você vive? Qual a sua missão? Qual a sua trajetória? Qual o seu objetivo? E talvez o aluno saia dali dizendo, meu Deus, eu não sei qual é a resposta para tudo isso. Mas ele vai sair pelo menos com a dúvida, com a certeza de que é necessário se perguntar disso. Muitas pessoas se perguntam a respeito disso quando estão chegando já na fase final da sua vida, talvez na velhice, na maturidade, e daí se dão conta que deixaram de viver muitas coisas que agora consideram preciosas porque não valorizaram na juventude. Perderam tempo com desavenças, com acumulando bens que não precisavam acumular, ou deixaram até de acumular coisas porque viveram só o agora, não foram previdentes. E aí, pensar num projeto de vida e num sentido pessoal de vida faz muito significado. Talvez essa seja a grande missão oculta da escola e que a escola tem deixado de lado. A gente forma técnicos, forma pessoas que sabem ler, escrever, mas elas não sabem se ler e elas não sabem escrever a sua vida, a sua história. Então o ensino religioso ele vem para contribuir com isso, que na minha visão é o que há de mais rico na experiência escolar. Reflexão. Quem eu sou, aonde eu estou, para onde eu vou. Isso é muito importante. Se você não ajudar o aluno a pensar nisso, quem vai ajudá-lo? Quem vai ajudar o seu aluno a pensar sobre isso se não for você, professor, professora, você que está em sala de aula? E um detalhe interessante, não é você que tem que dar a resposta. Eu creio que todo aquele que procura a resposta, encontra a resposta. Sabia que isso é até religioso, né? Jesus disse, aquele que procura, acha. Aquele que bate, as portas se abrem. Aquele que pede, recebe. Então, mais do que dar boas respostas ou ficar dando teorias, sabia que se você instigar os seus alunos a ter perguntas, ter dúvidas, você está os ajudando a crescer muito e eles vão encontrar a sua resposta. Porque se eles procurarem com o coração sincero, eles vão encontrar. Ela não está tão longe assim. Não está, não. E também nós temos aqui, então, agora, as competências, as 6 competências que a Base Nacional Curricular Comum propõe para o ensino religioso. Diz assim, ó, tendo em vista que a opção por competências, né, foi adotada pela BNCC, todo o documento está conectado a ele, tudo isso se torna importante. Eu vou ler as 6 competências. Número 1, conhecer os aspectos estruturantes das diferentes tradições e movimentos religiosos e filosofias de vida, a partir de pressupostos científicos, filosóficos, estéticos e éticos. Olha só, então conhecer as partes estruturantes. Qual que é o credo dessa religião? Quais são os valores? Quais são os mitos, as crenças dessa religião? Qual é, né, a filosofia de vida das pessoas dessa religião? Por que eles pensam assim? Isso serve até para autocrítica. Número 2. Compreender, valorizar e respeitar as manifestações religiosas e filosofias de vida, suas experiências e saberes em diferentes tempos, espaços e territórios. Então, respeito. Aprender a respeitar é um aprendizado e é uma competência que o ensino religioso tem que ensinar. Número 3. Reconhecer e cuidar de si. Olha só, de novo conectado lá com sentido pessoal de vida, com o futuro, com o projeto de vida, o quê? Reconhecer e cuidar de si, do outro, da coletividade, da natureza, enquanto expressão do valor da vida. Vivemos em sociedade, não somos ilhas no mundo, vamos cuidar de nós mesmos e também do próximo, da natureza. Quando eu jogo um papel pela janela do carro, quando eu jogo um lixo na rua, eu estou jogando na minha própria casa, porque o mundo é a minha casa. Número 4, conviver com a diversidade de crenças, pensamentos, convicções, modos de viver e de ser. Então, conviver com a diversidade. Eu posso ter uma crença totalmente diferente do outro e respeitá-lo, porque eu entendo que respeito tem a ver com eu estar seguro de mim mesmo. Na verdade, a crença do outro ser diferente, ela só me incomoda se eu não tenho certeza do que eu acredito. E se eu não tenho certeza, também não deveria me incomodar, né? Porque talvez o outro me ajude a encontrar as respostas que eu não tenho. Então não tem por que temer. A diferença é uma maravilha, né? Imagina se todos fossem iguais, que triste seria o mundo, né? Número 5, analisar as relações entre as tradições religiosas,
e os campos da cultura, da política, da economia, da saúde, da ciência, da tecnologia e do meio ambiente. Religião não é só religião, religião está na vida e está no mundo, né? Então, as pessoas, elas vivem conforme o que elas creem. Então, religião envolve economia, religião envolve política, as pessoas votam também influenciadas por pensamentos religiosos, por conceitos, por valores da sua religião, e às vezes até por candidatos da sua religião, né? Muitas vezes até a religião é mal utilizada no sentido de ser utilizada para manipular o voto. Isso é uma discussão bem polêmica e interessante para os dias de hoje, né? Economia, ciência, até onde a ciência e a religião elas entram em choque, onde elas conversam. Então, tecnologia, meio ambiente, tudo isso está ligado com religião. Entender essas relações é importante, faz parte das competências. Então, número 6. Eu quero só para finalizar aqui, ainda o número 5, um aspecto importante desse ponto é o aluno perceber que o que ele crê deveria, de alguma forma, impactar sua vida. Será que ele vive de forma consciente no dia a dia a partir do que ele diz crer? Digamos, ele se diz um cristão, né? De alguma das várias igrejas correntes do cristianismo. Será que ele vive ecologia conforme o cristianismo? Né? Quando você pensa no cristianismo, que Deus criou o mundo e deu para o homem cuidar, isso não é só do cristianismo, é de qualquer religião. Todas as religiões, o homem foi criado para cuidar do planeta. Será que as pessoas estão vivendo isso? Será que elas estão vivendo ou não? Né? Então, como é que ela se relaciona com o próximo a partir das suas crenças religiosas? Isso é uma questão de reflexão muito interessante. E a número 6 e última, debater, problematizar e posicionar-se frente a discursos e práticas de intolerância, discriminação e violência de cunho religioso, de modo a assegurar os direitos humanos no constante exercício da cidadania e da cultura da paz. Então, o ensino religioso tem que ensinar o aluno a ser tolerante e a também combater a intolerância. Então, ele vê alguém ser agredido ou humilhado por causa da sua religião, ele precisa entender que isso é um ataque aos direitos humanos daquele indivíduo e que é um crime que pode ser denunciado e pode ser punido, e que aquela pessoa, como vítima de um crime, de um abuso, tem direito à proteção. Então ele precisa ser um ator, um agente na sociedade, na escola, por onde ele está, um agente de tolerância, tolerando, mas também de proteção com aqueles que estão passando por situação de intolerância. Ok? Isso aqui é muito importante, é uma base, e agora nós vamos, a partir do próximo tópico, começar a ver ano por ano o que pode ser trabalhado em ensino religioso. Vamos continuar aprendendo?